Olá pessoal, continuando a nossa série sobre classes dos quinidários, na nossa videoaula de hoje vamos falar especificamente sobre os antozoários. Se esse assunto te interessa, permaneça aí conosco e vamos à vinheta. Olá pessoal, eu sou o professor Augusto Mota, muito bem-vindo ao Ciências Curto e Grosso. Continuando a nossa aula sobre as classes dos quinidários, especificamente hoje, como eu já falei, vamos falar sobre os antozoários. Então vamos lá. No caso dos antozoários, nós vamos ter o seguinte, primeira característica. A palavra antozoário vem do grego antos, que quer dizer flor, porque esses animais, como o próprio nome já diz, lembram flores. Como exemplo, nós temos as anêmonas do mar e os corais, exemplos clássicos de antozoários. São seres exclusivamente marinhos, vocês não encontram ele em água doce, e apenas a forma polipóide ocorre. No caso, lembrando que a forma polipóide é aquela em que os tentáculos e a boca são voltados para cima. Lembrando que no caso, a anêmona do mar ela é uma forma semicéssio, enquanto os corais é uma forma céssio, representa uma forma céssio no caso. Aí aqui nós temos a anêmona do mar, que é a forma isolada, porque no caso os corais são a forma colonial. Ela chega a cerca de 10 centímetros de comprimento, podem atingir até 1 metro de comprimento. Aqui nós temos alguns exemplos, você vê que realmente, as anêmonas elas lembram flores mesmo, tá vendo? Então a boca e os tentáculos voltados para cima, só que aqui é o seguinte, se chegar alguma estrela do mar querendo comer uma anêmona, ela vai e sai nadando, por isso que ela não é uma forma totalmente céssea, diferente de um coral, tá vendo como é bonito? Realmente o nome caiu muito bem, tá vendo aquilo que eu falei, essa imagem foi um pouco acelerada, mas tá vendo, se uma estrela do mar vem perturbar uma anêmona, ela consegue sair nadando do seu local, tá vendo? Também é muito comum, o filme Procurando Nemo, que eles se escondiam em uma anêmona. Por quê? Porque no caso do peixe palhaço, ele tem a pele dele tem um muco que torna ele, no caso, ele não é afetado pelo veneno aqui dos tentáculos da anêmona. Aí por isso que ele se abriga na anêmona e no caso se protege dos outros peixes na anêmona. Só que é uma relação de mutualismo. Por quê? Dentro da anêmona ele consegue proteção, e se tiver algum parasita dentro da anêmona, ele limpa porque ele come. Então é uma relação mutualística, benéfica tanto para a anêmona quanto para o peixe palhaço. Temos a questão dos corais, Os corais eles são uma forma colonial dos antozoários, vivem vários juntos. Também ele vai apresentar a forma polipóide, como eu já falei. Só que ao redor ele tem um esqueleto de carbonato de cálcio, pessoal. Veja bem, aqui eu tenho um coral, O coral, no caso aqui, ao redor dele, o que é que vai acontecer? Ao redor do coral, ele vai criar um exoesqueletozinho de carbonato de cálcio, que é justamente isso que vai dar proteção, e isso é que vai formar a rocha coralínea, Então, para quem não sabe o que era um coral, fique sabendo. Como eu falei, o esqueleto dele vai formar a rocha coralínea, São encontrados em águas quentes e rasas. Por quê? Porque os corais, eles também vivem em simbiose com algas fotossintetizantes, Quando essas algas morrem, seja pelo aquecimento, aí você tem o fenômeno do branqueamento dos corais. Então aqui eu tenho um exemplo de coral, Tem aqui o esqueleto do coral, o animal vai estar aqui dentro, Alguns têm simbiose com algas, fotossintetizantes, por isso que esses animais são encontrados em águas claras e rasas, que é uma característica deles. Além disso, temos aqui uma questão na região norte e nordeste do Brasil,
que, no caso, a Grande Barreira de Corais na Austrália, né, que é basicamente uma das maiores construções biológicas do mundo, criadas por seres vivos, que ela vai chegar a 2.000 quilômetros de extensão, né? Dá para ver do espaço, a Grande Barreira de Corais na Austrália. E aí tem o fenômeno do branqueamento da Grande Barreira, né, que tem prejudicado muitos cientistas. Eles vão se alimentar de plâncton, né? Os corais capturam plâncton, que são essas larvinhas de crustáceos também no meio. E vivem em simbioses com algas zooxantelas, né? Que essas algas elas realizam fotossíntese, né? Também com dinoflagelados fotossintetizantes, né? Então nós temos essas duas simbioses. Tá aqui a alga, né? Zooxantela, que junto com os corais eles vão realizar fotossíntese, então é muito bom para os corais, por isso que eles precisam viver em águas rasas e claras, né, para que a luz do sol penetre. Lembrando que os corais eles são extremamente importantes para a biodiversidade marinha, como vocês podem ver, né? Onde tem coral tem vida, porque serve de abrigo e proteção para os peixes, né? Como se fosse um oásis para os peixes. Então são algo extremamente importante, tanto para a pesca, né? Daí o cuidado e a preservação dos corais, para não ocorrer degradação, não prejudicar a vida marinha e gerar escassez de alimento, dentre outros problemas, né? Então os corais eles são extremamente importantes para a biodiversidade. Aqui nós temos realmente o animal exposto, né? Aqui, ó, fora do esqueleto, né? O coral. E no Brasil está ocorrendo um problema na costa brasileira da invasão desse coral aqui, o coral sol, né, que foi trazido em lastros de navio, não é endêmico da nossa região, e ele está matando os outros corais, tipo como o coral cérebro, porque ele cresce sobre os outros corais. Então está sendo um problema aqui, um grande problema ecológico, né? Foi trazido acredite, pela água de lastro, né? Então, como eu falei, os corais eles são encontrados em locais quentes e iluminados, né? Esse aqui, pessoal, lá nas Bahamas também, essas estátuas lá foi criado esse museu, um museu para mergulhadores, né? Para turistas, um museu submerso, né? E o interessante é que esse museu desse artista com essas estátuas, com o tempo eles viraram um coral, né? Ocorreu a fixação, né? E aqui um fenômeno que nós temos, que é a questão do branqueamento dos corais, né? Pela temperatura elevada da água, está sendo um problema muito preocupante para os cientistas, né? Que a morte dos corais indica a elevação da temperatura, né? Pela questão da poluição. Então, no caso, era isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre os anthozoários. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe aí seu like, se inscreva no canal, comente, que isso ajuda muito o nosso trabalho, certo? Que essas aulas são super complicadas para se preparar. Então, agradeço muito a sua ajuda. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!